Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre resistência de contato, tá? O que acontece? Quando nós temos dois corpos em contato um com o outro, certo? Nós temos a condução que acontece normalmente no material, né? A condução que acontece no corpo do segundo material, digamos assim, né? E nós temos um fluxo térmico que está atravessando a região de contato, ou seja, de interface entre esses dois corpos. Então essa figurinha aqui do encropeira, ela ilustra bem. Então aqui nós temos um corpo A e um corpo B. Aparentemente, né, isso pode ser visto como um corpo contínuo, né? Porém, entre esses corpos, entre esses dois corpos, se nós formos analisar ao nível mais microscópico, né, nós temos uma região de contato entre esses dois corpos. Por exemplo, a exemplo disso, nós temos sistemas muito comuns na área da mecânica e na área da eletrônica. Por exemplo, uma peça ela é soldada, então a solda ela acontece na camada superficial, e na parte interna, então nós temos apenas o contato. E nessa parte interna, então eu posso ter, por exemplo, ar ali dentro, né, fazendo com que eu tenha uma barreira à transferência de calor. É, ou na área da eletrônica, eu tenho um chip soldado sobre uma placa, né? Por mais, ou colado, por mais precisa que seja feita essa cola, né? Essa soldagem, sempre eu vou ter ali um contato, né? E esse contato ele vai provocar uma resistência à transferência de calor. Tá? Então a resistência de contato ela sempre surge, ela sempre aparece quando nós temos dois corpos, né, em contato um com o outro, dois meios sólidos, né, e por onde esse meio sólido eu tenho ali um fluxo de calor. Então ela é sempre importante ser analisada, tá? Como que eu chego na resistência por contato, tá? É, Obviamente que a resistência por contato vai depender de inúmeros fatores, né? Desde os materiais, desde o que eu tenho nessa interface. Então, nessa interface, por exemplo, eu posso ter ar, eu posso ter um fluido, um líquido, né? Finamente colocado ali entre essas duas interfaces. Eu posso ter vácuo entre essas interfaces. Então, desde isso, passando pela rugosidade dos materiais, então, materiais mais lisos tendem a ter uma resistência por contato menor, enquanto materiais mais rugosos vão ter mais espaços entre eles e, portanto, uma resistência por contato maior, e até mesmo questões operacionais no formar essa peça, né? Então, por exemplo, lá, se eu estou fazendo uma solda, né? Pode ser que de um soldador para outro soldador eu tenha diferença nesse valor da resistência por contato. Então ele é um valor, ele é uma resistência importante, mas muito imprevisível se a gente fosse avaliar à luz da questão. Então, é, experimentalmente, né, a resistência por contato pela física vai ser dado pelas temperaturas A e B, ou seja, a temperatura na interface A com a temperatura na interface B, dividida pelo fluxo de calor. Só que essa é uma medida muito complexa de ser realizada, a não ser se eu tivesse dois termopar extremamente bem colocados ali naquela posição, né? Conhecendo as propriedades da peça, eu posso, né, formar um sistema de resistências. Então, aqui, se eu conhecesse a peça, eu poderia dizer que aqui, se eu conhecesse as temperaturas e as propriedades dos materiais, eu poderia dizer que aqui eu tenho uma resistência do A, aqui eu vou ter uma resistência do corpo B, né? As temperaturas das superfícies, né? Aqui é T1, T1,
E aqui no meio tem então a resistência por contato. Então, através das equações que a gente chegou anteriormente, nós podemos predizer a temperatura nessa interface A, né? A temperatura na interface B e aí, obviamente, se a gente conhece o fluxo térmico. E aí, a partir disso, a gente consegue calcular essa resistência por contato aqui, tá? O valor dessa resistência por contato. A literatura nos dá alguns valores de resistência por contato, tá? Então, aqui nós temos um quadro onde, por exemplo, na primeira parte nós temos peças, interfaces metálicas, né? No vácuo e com diferentes tipos de fluidos interfaciais, tá? Então, por exemplo, aço inoxidável, né? Se eu aplicar uma pressão, detalhe, rugosidade de 10 milímetros, né? Então, uma rugosidade do material de 10 milímetros, tá? Se eu aplicar uma pressão de 100 kN por metro quadrado, eu vou ter de 6 a 25. Se essa pressão for de 10.000 kN, vejam que a resistência por contato já baixa, né? De 6 a 25 vezes 10 na 4, tá? Kelvin vezes metro por watts, tá? Já se eu usar, por exemplo, um fluido como ar no meio, é 2,75, óleos 0,5, glicerina 0,625. Então aqui são valores para exemplificar, né? Aqui também alguns sistemas, alguns sólidos de diferentes composição. Por exemplo, um chip de silício com alumínio esmerilhado, né, varia entre 0,3 e 0,6. Vejam a pressão, aqui, a faixa de pressão. Alumínio e alumínio com preenchimento de folha de índio, 0,07. Aço inoxidável, aço inoxidável com preenchimento de folha de índio, 0,04. E assim por diante. Então esses valores eles estão disponíveis na literatura, que até aqui ó, tem uma notinha com a referência, depois lá vocês podem buscar essa referência, tá? Que dão informações sobre essas resistências de contato. Mas como eu falei, ele é um valor experimental, basicamente, né? Ele pode ser um valor de controle de qualidade, inclusive de peças que sofram transferência de calor, né? E que são soldadas, tá? Então a resistência de contato é outra propriedade bastante importante quando a gente fala em transferência de calor por condução em corpos, principalmente em paredes, nesse caso que a gente tenha paredes compostas. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre resistência de contato.